Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai entender um pouco melhor a respeito dos fluxos migratórios, onde esses fluxos eles são determinados por fatores econômicos, tá? E aí eu quero que vocês acompanhem esse mapa mental, onde é importante a gente entender o quê? Que esses países pobres, eles levam, né, diariamente migrantes, né, para países ricos, né? Então, algumas consequências que acontece nesses países pobres proporcionam essa migração, como, por exemplo, as crises econômicas, o desemprego e os baixos salários. Então, esses países são chamados, né, de área de repulsão. Por quê? Porque a população ela acaba, né, por sair, por migrar, buscando essas melhores condições de vida, né, atrelada ao, por exemplo, aos baixos salários, né? Então ela acaba por migrar do seu país de origem, certo? Buscando melhorar de vida. E aí, consequentemente, né, ela vai para um país rico, né? Onde esses países ricos, né, eles têm o quê? Como vocês podem observar, melhores condições de vida e salários mais elevados. Então, esses países, eles acabam, né, sendo uma área de atração, diferente, né, dos países pobres, certo? Então, esses países ricos são áreas de atração, então é importante vocês destacarem também no livro de vocês e acompanhando. E os países pobres são áreas de repulsão, certo? Então, entendam bem essas características desses dois países, né? Esses fatores econômicos relacionados ao país pobre e ao país rico e o fluxo migratório da população de um país para outro, certo? Então, é importante também a gente destacar a respeito dos fatores, né, migratórios. Quais fatores são esses? São fatores relacionados à atração e a repulsão, certo? Os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Vamos lá entender quais são eles. Os fatores atrativos, eles estão relacionados, né, às melhores condições, como por exemplo, melhor qualidade de vida, como já foi falado aqui, melhor qualidade de vida. Também, outro fator atrativo que leva o migrante, né, para esse país rico ou outro país melhor, né, que oferece melhores condições que o seu, é a segurança, como também a saúde, certo? Então a gente tem esses elementos, né, que formam esse fator atrativo para o migrante, certo? Melhor qualidade de vida, segurança e saúde. E aí, quando a gente fala, é importante também a gente destacar a questão dos imigrantes. Vamos dar um exemplo aqui dos imigrantes. Os imigrantes, eles acabam, né, por sair, por migrar do seu país, principalmente, né, por questões relacionadas à economia, certo? À economia e também relacionada a mão de obra. Então, quando ele é atraído para um país mais rico, por exemplo, ele busca, né, melhorar sua vida financeira, certo? Mas ele busca também, e aí quando ele chega nesse país, ele é atraído, né, para trabalhar nas empresas, por exemplo, e não precisa ele ter uma mão de obra qualificada. Então, esse imigrante, ele acaba que tendo, né, uma mão de obra. Vamos lá, mão de obra não qualificada, certo? Mas mesmo assim ele consegue encontrar, encontrar emprego? Consegue sim, porque nesses países, por exemplo, sim, eles conseguem, né, arrumar emprego nesses países, né, encontrar um emprego, mas na maioria das vezes, né, tem uma baixa remuneração.
certo? Uma baixa remuneração. Ah, mas por que que ele acaba, né, que migrando, sabendo, né, que vai ter, se ele está buscando melhores condições de vida, ele acaba que aceitando esse trabalho, né, essa mão de obra dele que não é tão qualificada, sabendo que vai ter uma baixa remuneração? Sim, na maioria das vezes sim, né? No caso, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um exemplo, né, de pessoas que já têm um curso superior e que vai morar nos Estados Unidos e acaba que aceitando um emprego menos qualificado do que o seu, certo? Por exemplo, como babá, que não precisa de uma área específica, né, de estudo, né, de formação, como babá, como jardineiro, e ele acaba que aceitando, certo? Então tem outras questões. Ele vai às vezes morar nos Estados Unidos, um exemplo, né? Ele vai ter uma melhor qualidade de vida, só que ele não vai ter um salário tão atrativo, né? Mas mesmo assim ele vai. Como por isso que é um fator atrativo, né? Relacionado a melhor qualidade de vida, segurança e saúde. Mesmo ele não tendo, né, um salário tão bom, né? Um salário pretendido, né, por ele, certo? Aí esses imigrantes, eles acabam buscando isso. E aí é importante a gente destacar também a respeito dos fatores repulsivos, tá? Então vamos lá acompanhando aqui quais são esses fatores repulsivos. Os fatores repulsivos, eles estão relacionados a duas ordens, tá? Então vamos lá. Fatores repulsivos, tá? Os fatores repulsivos, como eu falei, estão relacionados a duas ordens. Quais são essas duas ordens, tá? Essas duas ordens são nada mais, nada menos que a ordem socioeconômica e também a ordem natural, tá? Socioeconômica e natural. Vamos lá, entender um pouco melhor a respeito da ordem socioeconômica. Está relacionado também à crise financeira, a perseguições políticas e também religiosas, a guerras, a conflitos, tudo isso que mexe, né, tanto com a sociedade quanto também com a economia, é um fator repulsivo, certo? Ele acaba, né, que expulsando a população daquele determinado local, né, para buscar sair, né, dessas questões relacionadas a perseguições religiosas, a guerras e a conflitos. Na aula passada, eu dei um exemplo da Síria, né? Da Síria, mas aqui a gente tem vários outros exemplos de países, né, do Oriente Médio que sofrem constantemente com essas guerras e com esses conflitos, certo? E aí é importante também a gente saber que essa migração, né, relacionada ao fator repulsivo é uma migração forçada, certo? Por que que ela é forçada? Ah, porque eu tenho ali o meu lugar, né? Meu lugar que na geografia é relacionada ao pertencimento, ao que você já tem identidade própria, né? Como por exemplo a minha casa, meu bairro, minha rua, meus vizinhos, então minha família, né? Então eu não quero sair daquele lugar, mas eu acabo que sendo forçado a sair devido a essas circunstâncias, né? Devido a essas questões, essas perseguições. Um exemplo também da aula passada foi relacionado ao a Venezuela, né? Mas a gente tem várias outras questões, vários outros países que também sofrem nessas perseguições e crises financeiras também, certo? E aí essa migração ela acaba sendo forçada, certo? Principalmente relacionada aqui à coesão, à ameaça e à violência, né? E aí a gente tem esse exemplo do nosso país vizinho, da Venezuela, né? Que está sofrendo, né? Passando por esse processo de repulsão, né? Desse fator repulsivo. Outras questões também importantes de serem identificadas são os fatores repulsivos de ordem natural, certo? Quais são esses fatores repulsivos de ordem natural? E aí é importante destacar o que? As erupções vulcânicas, estiagem, as secas e os deslizamentos, certo? Vamos falar um pouco
das erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas, elas ocorrem mais no Círculo do Fogo do Pacífico. Onde é que fica isso? Próximo ao Oceano Pacífico, né, como diz o nome, Círculo do Fogo do Pacífico, a gente tem uma área onde há uma maior ocorrência dessas erupções. E as pessoas sofrem, né, e acabam que migrando, acabam que saindo, não de forma espontânea, né, daquele local, né, porque ocorrem mortes e outras catástrofes, né, ambientais. E aí ela acaba que saindo. Estiagem a gente tem aqui no Nordeste, é algo bem próximo da gente, né? Não aqui, eu digo próximo, mas assim, quando a gente fala em estiagem no Nordeste, a gente associa logo ao sertão nordestino, né? E aí, apesar do Piauí a gente só ter o sertão e o meio norte, né? O meio norte, com a Mata dos Cocais, a gente não tem, aqui em Teresina, né, a gente não sofre com essa questão da estiagem. Mas se a gente for para o sul do Piauí, sudeste do Piauí, perdão, a gente vai encontrar, né, pessoas que sofrem com a estiagem, com as secas e acabam que saindo, que migrando, né? Por isso que as pessoas vão constantemente, né, todos os anos para São Paulo, por exemplo, quem mora nessas áreas, né, do sertão nordestino, né? São Paulo, um exemplo, né, histórico de chegada de imigrantes nordestinos, mas hoje os imigrantes nordestinos eles vão, né, para vários outros lugares, buscando melhores condições de vida, né? E aí, quando a gente fala em seca, também a gente já associa a grandes obras, né? Grandes obras literárias, por exemplo, que fala da seca no Nordeste. E essas obras, elas trazem também reflexões acerca dessa migração, certo? Da migração forçada, né? Da migração por ser um fator relacionado a um fator repulsivo, que acaba aqui, né, expulsando a população. E aí, no final da aula, eu vou passar para vocês um trabalho relacionado a esses fatores repulsivos aqui no Nordeste relacionados à seca, que é uma obra, né, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que ele explica melhor, explica na sua obra, né, e aí vocês vão assistir e vão passar um relatório documentando o que vocês entenderam a respeito desses fatores repulsivos lá na obra, né, de João Cabral de Melo Neto. Então vamos lá. A gente tem também outro fator que é relacionado aos deslizamentos, né? Deslizamentos a gente associa logo ao estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, ao sudeste do Brasil. Sudeste do Brasil que tem grandes áreas elevadas e aí, pelo fato de serem elevadas, né? A população ela acaba construindo, né? Não tem tanto espaço para a população mais pobre construir, e aí ela vai chegando, né? Adentrando florestas, subindo, né? Mesmo o morro, e acaba que construindo ali as suas residências. E aí, em São Paulo, por exemplo, né? A gente tem essas pessoas que sofrem, né? Com os deslizamentos de terra, né? E essas pessoas, elas acabam, às vezes, que continuando, né? É um fator repulsivo, mas muitos não têm para onde ir. E aí eles acabam que continuando nesses morros, né? Acabam que não encontrando outro lugar para moradia, até pelo fato da questão do preço, né? Do valor da moradia, né? Dos impostos a serem pagos. Então a população ela acaba que ficando mesmo naquele local, aceitando essas condições de vida. Diferente, né, de outras regiões do planeta, né, que sofrem com questões ambientais, como por exemplo no Haiti, que vocês podem acompanhar no livro de vocês, que tem falando também essa questão na página 421, é bom vocês fazerem essa leitura, né, que fala a respeito lá no Haiti, certo? Que sofreu com catástrofes e sofreu também com guerras e a população acabou que saindo da região, tá? Da região que eu digo, mas das áreas, né, mais atingidas. Então é isso, a gente tem esses fatores repulsivos, fatores atrativos, né? E a gente conclui completando, né, que
Esses países pobres, a população, consequentemente, ela acaba sempre que migrando, buscando condições de vida. Ah, mas é diferente no Brasil, né? A gente não é um país, né, em desenvolvimento, mas a gente não vê tanta. Esse fluxo migratório não é tão intenso, né? Como a gente viu na aula passada. Mas é importante a gente entender, né, essas questões relacionadas a esses fluxos migratórios, tá? Então, eu quero que vocês façam o mapinha de vocês, acrescentando outras questões relacionadas aos fatores, né, econômicos, socioeconômicos também, naturais, repulsivos e atrativos, que acabam por contribuir para a migração, né, para o fluxo migratório da população, certo? Então, quando eu falo em fatores atrativos, é importante, né, como eu já falei, falar dos trabalhadores, né, dos imigrantes, né, que chegam em determinado local e eles acabam, né, que preenchendo uma parcela da necessidade da mão de obra, né, como a gente já discutiu em outras aulas, a respeito dos países como o Japão, por exemplo, né, que a maior parte da população é de idosos e aí o Japão ele acaba que recebendo, né, imigrantes brasileiros, como está lá na página 419 do livro, né, quando ele fala o Japão volta a atrair, né, o Japão volta a atrair esses migrantes brasileiros, né, o fluxo de imigração que tinha recuado voltou a subir com medidas, né, para reanimar a economia, tá? Então é importante a gente entender todas essas questões aqui, certo? E aí, agora a gente vai, vou explicar a atividade para casa, para vocês fazerem, além desse mapa. O mapa eu quero receber logo que para a próxima aula, tá? Pode ser até um dia antes da próxima aula, porque eu já quero receber e discutir cada mapa que vocês elaboraram, tá bom? Agora vamos lá para a página 424 do livro. Então, aqui a gente tem, né? A gente vai agora acompanhar a respeito das questões relacionadas aos fatores atrativos e repulsivos, tá? Então, vamos já acompanhar essas questões no próximo vídeo.